Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, me chamo Simone e sejam todos bem-vindos. Antes da gente começar o vídeo, o assunto será sobre o Hugo. Como assim sobre o Hugo? No vídeo anterior, eu falei sobre a raiz, gestação, como foi, né? Tudo, aquele processo todo, gestação, relacionamento e etc. O Hugo vai ser a mesma coisa, porém, é mais mesmo sobre o Hugo, tá? Sobre a minha experiência como mãe pela segunda vez. Eu decidi fazer uma websérie de todos os 7 filhos. Como assim? Toda semana, uma vez na semana, eu vou fazer contando sobre gestação, como foi, enfim, tá? Para vocês entenderem cada sequência de cada um, como foi a diferença de cada um, tá bom? Eu tô aqui fora hoje, decidi fazer aqui ao ar livre, porque as crianças estão dormindo, ainda tá cedo, né? E para não acordar eles e nem o Bruno, eu decidi fazer aqui fora, tá bom? E não se esqueça de se inscrever, deixe seu like, tá? Ative o sininho de notificações para vocês serem os primeiros a verem o vídeo. E segue eu lá no Instagram, vou deixar aqui em cima aqui, tá bom? Lá tem bastante coisa, sempre todos os dias eu posto stories, eu posto a caixinha de perguntas e corre lá. Se você quer saber mais sobre mim e fazer perguntinhas, corre lá e me segue, tá bom? Solta a vinheta. Bom, como eu disse, eu vou falar sobre o Hugo. Eu vou tentar resumir, né? Quero deixar bem claro que hoje ele tá com 14 anos e hoje eu me dou muito bem com o pai, a família e etc, tá? Já tivemos o nosso, como falo, ditado popular, nosso arranca-rabo, né? Mas hoje, graças a Deus, está tudo bem. Bom, do Hugo eu engravidei logo em seguida que eu tive a Raíssa. Eles têm diferença de 1 ano de idade. A Raíssa tem 15 e ele tem 14. Foi rápido, sim. Foi tenso, sim. Porque eu não estava preparada. Mas aconteceu, né? Eu e o Leandro, a gente não ficou juntos. Eu vou falar o nome dele porque como a gente tem um vínculo, como que eu posso dizer, amigável, hoje a gente somos amigos, então antes de eu gravar o vídeo, claro que eu falei com ele tá ciente, né? E ele super concordou. Então eu vou falar, porque no vídeo anterior da Raíssa eu não falei, e até para não expor, porque não é necessário, tá? Para vocês entenderem. E como eu tava falando, dando prosseguimento, eu e o Leandro, a gente não teve um relacionamento, digamos, de muito tempo também. Porque ele é de São Paulo e quando ele veio pro interior, ele não se acostumou. E mesmo eu indo pra São Paulo, eu também não me acostumei. Então a gente decidiu ficar cada um no seu quadrado, né? Eu tive a minha gestação tranquila, claro que é aquela tranquilidade preocupante, porque eu tinha uma bebê pra cuidar também, que a Raíssa era novinha, né? E a gente sabe que quando tem um bebê e você já engravida logo em seguida, não é nada fácil. Por isso que até os ginecologistas, eles pedem pra você esperar de 2 a 3 anos, né? Até porque a criança já tá grandinha, você fica um pouco mais tranquila e também pra ajudar o teu corpo, né? Mas na hora eu nem tinha. Enfim, foi uma gravidez tranquila. Na gravidez do Hugo eu fiquei bem inchada, irritada também. Qualquer coisinha eu ficava nervosa. Meus hormônios, ele ficou muito... É que cada gravidez é diferente, né? O que da Raíssa me deu um pouquinho de trabalho em relação à anemia e outras coisas demais que vocês viram no vídeo anterior. Se você não viu, corre lá e veja. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? E do Hugo já foi mais
estressante, porque qualquer coisa eu ficava nervosa, eu me irritava com facilidade. Na verdade, eu acho que é tipo quando a gente tá de TPM, né? A gente fica estressada por qualquer coisa, né? E do Hugo eu fiquei. Porém, ele nasceu de 9 meses certinho, né? Eu vou tentar recordar, mas eu não vou conseguir, então eu não vou nem terminar. Vou deixar na descrição o peso e os centímetros que o Hugo nasceu, tá bom? Vou tentar lembrar disso, porque eu tenho os cartões de pré-natal, tudo guardadinho, mas até a gente achar na caixa da bagunça do papel é difícil, né? Mas se eu conseguir achar, eu deixo aqui, senão relevem esse fato, tá bom? E ele nasceu bem, graças a Deus, né? Nesse dia o Leandro não pôde comparecer, mas no dia seguinte ele já estava lá no hospital para ver, né? Era o primeiro filho dele, então todo pai fica bobo para conhecer o filho, né? E nisso tudo ok. Ele, como morava em São Paulo, como eu disse, ele não podia estar vindo diariamente, sempre, mas quando ele podia, ele comparecia. Agora vem a saga. Gente, eu quero deixar bem claro pra vocês que eu não vou me vitimizar. O que aconteceu foi triste, é chato. Eu não gosto de tocar nesse assunto, porque eu passei por um perrengue bem difícil, doloroso. Então, pra mim, eu vou compartilhar com vocês, porque eu quero que vocês conheçam a gente de fato, de verdade, né? Mas eu não gosto de tocar nesse assunto porque foi bem marcante pra mim. Não só pra mim, como pro Hugo também. Com um ano, ele ia completar um ano. Antes disso, eu tinha entrado na justiça por pensão alimentícia, né? O Leandro me ajudar na educação do Hugo. E eu não sei se foi por conta disso ou não, mas de fato e vias eu não quero nem saber mais. E com um ano ele pediu para levar o Hugo para fazer a festinha dele de um ano. Como eu disse anterior, né? A gente sempre se dava super bem. Não tivemos nenhum atrito até então. Não tínhamos nenhum atrito até então. Eu super concordei. Gente, eu sou super de boa em relação aos meus filhos, assim, do momento que você não pisa na bola comigo. Eu acho que todos nós, mães, a gente tenta o máximo fazer com que a união entre famílias seja bem firmes e fortes, né? Eu, pelo fato de não ter conhecido meu pai, eu não ter convivido com ele, eu não queria que os meus filhos passassem por isso, exceto a Raíssa. Mas vocês já sabem o motivo e ok. Mas mesmo assim também é opcional, né? E a pessoa, ela procura você se ela quiser, enfim. E eu sempre fui bem tranquila em relação a isso. Nunca falei, não, você nunca vai ver, e papapá. E eu lembro que ele levou o Hugo pra fazer o aniversário de um aninho e realmente ele fez, foi linda a festa, né? E como eu disse no vídeo da Raíssa, tanto ele quanto a Raíssa tiveram anemia. E como eu disse, o pediatra da Raíssa e o pediatra do Hugo eram os mesmos. Era um só, Dr. Paulo maravilhoso. E o Hugo, a gente tinha descobrido que ele estava com anemia. E ele estava em tratamento já, né? Tava reagindo super bem, tomando as vitaminas, os remédios. Como eu disse, a minha avó me criou e ela ajudou a criar os meus filhos também. E em relação a isso, minha avó sempre foi bem rígida. Ela fazia umas vitaminas doidas, né? Ela dava. Tanto é que o Hugo, ele sempre foi chororô. O Hugo, ele sempre foi... Pelo fato da minha gestação ter sido bem estressante, meus hormônios ter se irritado muito, por conta de eu não entender e de eu não... Como que eu posso explicar? Fixar na ideia de que era bom e ao mesmo tempo estranho eu estar gestante com uma bebê, meu psicológico ficou muito bem abaladinho. Então, tudo que a gente sente, claro, óbvio que passa pra criança. E ele era muito chororô, ele era muito sentido. Então, qualquer coisinha ele tava chorando. E realmente, ele foi um bebê bem chorão.
né? Chorava muito, mas conforme foi passando os meses, ele melhorou bastante. Voltando, ele levou o Hugo para São Paulo, né? Fez a festinha dele linda, maravilhosa. Eu tive acesso às fotos. Eu não tenho mais essas fotos, tá? E foi lindo, maravilhoso. Porém, a gente tinha combinado dele trazer o Hugo depois da festa, ficasse um pouquinho lá. E o Hugo precisava conhecer também, né? Ficar mais com os avós, os tios. E ele concordou. Ele concordou em trazer no ato, na hora. Só que passou um tempinho, ele me ligou falando que ele não ia devolver mais o Hugo, que eu entrasse na justiça, que ele entrou com a petição de guarda do Hugo. Gente, meu chão caiu. Porque, por mais que eu era novinha, eu tinha lá meus 15 anos, ia fazer 15, eu merecia passar por tudo aquilo. E meu chão caiu, independente de eu ter sido mãe nova e 2 filhos, são meus filhos. E eu nunca abri mão disso. E começou a saga. Fomos atrás de um advogado, eu não consegui achar, porque era recesso, fim de ano, então é difícil achar. Então eu recorri à minha advogada, a doutora Alcione, que ela tinha entrado com um pedido de pensão. Ela na hora pegou esse caso e fomos. E nisso durou uma alongação de 6 meses. Se eu não me engano, foi 6 meses? Eu acho que foi 6 meses. E nesses 6 meses, vocês já imaginam, eu vi o Hugo sentar, porque ele já sentava. Porém, eu não vi o Hugo falar e muito menos andar. Isso até hoje me corta o coração. Porque pra gente como mãe é difícil. E todas as vezes, mesmo com esse arranca-rabo que a gente tinha, eu sempre tava ali. Era uma coisa de busca-apreensão, gente, que aquilo machucava de um fato tanto o Leandro também, mas não sei, hoje eu não entendo e não quero entender o porquê. Mas Simone, você não tem curiosidade de saber o real motivo? Não. Do momento que minha avó foi enterrada, esse assunto foi junto. Por quê? Porque foi junto. Porque minha avó sempre me acompanhou do início, começo, meio e fim. Início, meio e fim. Corrigindo. E eu não queria falar mais sobre isso. Mas eu quero falar aqui para vocês entenderem. E todas as vezes que eu ia visitar ele, porque a justiça tinha me concedido 15 dias visitar o Hugo, para mim poder até ser esclarecido em relação da guarda. Que não foi fácil. Porque a avó estava com muita raiva de mim. Paterna, desculpa, a mãe do Leandro. E sempre que eu ia era discussão. Era uma rincha, uma discussão bem brava. E muitas das vezes eu pegava o Hugo na casa da avó e eu levava numa tia minha próxima para ficar um pouco com ele, porque como eu tive direito a 15 dias, então eu tinha algumas horas com ele, porque para mim sair, eu morava em Paulínia, para ir para São Paulo eu tinha que depender de uma condução e eu tinha conseguido na prefeitura essa condução, então tinha dia, horário determinado para ir e voltar. Eu ia no mesmo dia, voltava no mesmo dia e ficava algumas horas com o Hugo. Porém, essas horas era como que eu posso dizer? Triste. Porque eu pegava o Hugo e ele chorava. Porque eu virei uma desconhecida para ele. Pelo fato da gente não conviver, eu era estranha. Ele muitas vezes não queria vir comigo. Eu levava na minha tia, ele chorava porque ele estranhava o ambiente. Ele me estranhava. E de pensar nisso me corta o coração, porque eu nunca me imaginei passando por aquilo. Eu já tinha passado poucas e boas, então eu não esperava passar por aquilo. Muitas vezes eu quis desistir. Muitas vezes.
E eu, todas as noites, eu pedia força a Deus para não deixar isso acontecer, porque ele era meu. Eu tinha carregado ele 9 meses. Eu queria ele, eu quis ele. E Deus me deu, Deus não ia me tirar. Foi muitas lutas. Como eu disse anterior, eu creio que deve ter ficado uns 6 meses. Nisso, eu já tava com o Bruno. Ele me deu muita força nessa época, né? Ele me ajudou muito nessa época. E peço desculpa, tá, gente? Mas não tem como falar nesse assunto e não chorar. E peço desculpa também se tiver barulhos, né, no fundo. E com graça de Deus a gente teve... Nisso foram várias audiências. Eu creio que foram de 3 a 4 audiências. Ou um pouco mais, não me recordo. E na última audiência eu consegui a guarda do Hugo, né? Eu consegui a guarda dele. O Leandro não compareceu nesse dia. Só foi a advogada dele. Nesse dia não, nas anteriores também. Numas 2 anteriores também ele não pôde ir. Mas, enfim, eu tive acesso a todo o processo. Eu cheguei no fórum de Itapevi e tive acesso ao processo. E todas as coisas que eu li lá eu fiquei chocada com a quantidade de coisas que tinha. E a advogada muito competente. Nossa, eu sou muito grata, doutora Alcione, né, por ela estar comigo ali. Porque ficamos firmes e fortes. Foi uma batalha bem difícil, mas graças a Deus eu consegui. Depois disso, tivemos outros arranca-rabos, claro, porque no começo ele não quis aceitar pelo fato do Bruno estar criando o Hugo, né? É difícil. Eu também, como mãe, a gente tem aquele repulso, né? Aquela coisa tipo... Oxi, mas outra mãe criando meu filho. Até você entender de fato e vias o que é melhor para o seu filho, a gente reluta um pouco, né? E ele relutou bastante, mas ele via o Hugo sempre que ele podia, né? Ele levava o Hugo também. Eu não deixei, mas a justiça permitiu isso, né? Que ele levasse o Hugo, né? Claro que eu morria de medo de acontecer, mas eu sabia que ele não ia fazer mais, né? Porque na justiça foi bem clara, né? Que a guarda tava comigo, tá comigo, né? E, enfim, depois ele aceitou, né? Hoje ele e o Bruno são amigos mesmo. Conversam, ele frequenta a minha casa, né? E etc. Mudamos muito depois disso. Depois que fui morar com o Bruno, eu morei de aluguel, então... No começo, depois a gente teve a nossa casa cedida durante 5 anos. Depois eu conto sobre isso pra vocês também. Vocês vão saber tudo da minha vida. Mas a gente vai por etapas, né? Pra não ficar tão extenso o vídeo, né? Mas hoje ele, como eu disse, ele se dá super bem com a gente se dá super bem com eles, em geral, né? A mágoa que a gente tinha e aquele receio, aquela coisa, sabe, ruim, a gente deletou. Então a gente vive super bem. Hoje a avó cuida do Hugo, porque o Hugo decidiu morar com o pai, né? Depois de 13 anos agora ele decidiu, né? Vai fazer 2 anos que ele tá com o pai. Então ele decidiu, 2 anos não, 1 ano e pouquinho. Ele decidiu morar com o pai e eu apoiei ele. Claro que eu relutei um pouquinho, né? Porque a gente, como mãe, a gente não quer que o filho saia de perto da gente, né? E ele tá morando com o pai, ele vem passar as férias com a gente, que nem vocês viram no vídeo que eu gravei. Ele e a Raíssa, ele tá comigo, né, nas férias, mas semana que vem, dia 6 de agosto, ele já volta pra casa do pai. Mas a gente se dá super bem. Tudo que eu tenho que resolver eu falo com o Leandro. Se eu tiver que chamar atenção eu falo. Se eu tiver que falar eu falo. E sim, o Hugo tem 2 educações. Como assim 2 educações? Ele tem educação de lá e educação de cá.
une uma só? Sim. Porém, são fatores diferentes, porque ela é de uma forma e aqui é de outra. Eu sou muito de gritar. Ninguém gosta de gritar, né? Eu sou muito de gritar, de falar alto. Eu gosto ali de estar ali, sabe? Tudo alinhadinho ali. Não é certo, porque ninguém é perfeito, mas eu sou bem rígida em relação a regras, essas coisas, né? E o Hugo lá tem disso? Tem. Mas ele tem bastante regalias também, né? Então, lá é lá, cá é cá. Mas hoje a gente se dá super bem. Graças a Deus tudo passou. É como eu disse, pra mim esse assunto tá enterrado. Eu só tô falando pra vocês entenderem. Não me vitimizei. Tive a ajuda de muitas pessoas, principalmente eu sou grata à tia dele. A ela sempre... eu tenho uma gratidão muito grande por ela, porque elas nunca, que eu saiba, ao meu ponto ali de vista, ela foi umas que, muitas das vezes eu ia buscar o Hugo, ela dava o Hugo no meu colo, colocava no meu colo, e super, sabe, não ficava me julgando, não me xingava, não me julgava, não discutia comigo. Que eu me recorde, eu tenho uma boa recordação disso. Se minha lembrança não falha, ela foi a única que não discutiu comigo. Pelo fato de ser mãe também, né? Ela foi paciente até, né? Então, eu sou muito grata a ela e eu tenho um carinho enorme por ela, ela sabe disso, né? Enfim, gente, hoje ele tá com 14 anos, vou deixar a fotinha dele aqui, né, comigo, claro. Hoje ele tá com 14 anos, já tá um jovem grande já, maior que eu. Hoje podemos dizer que tudo se passou, mas nunca vai ser esquecido, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? Então, um pouquinho, resumir o máximo possível que eu pude, porque se eu for falar tudo, nossa, dá um livro aqui, ninguém quer assistir, né? Porque ninguém gosta de filme de vídeo longo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixe seu like para ajudar a gente. Ative o sininho de notificações, como eu disse. Me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.